Hoje eu tô na base do desabafo e eu gostaria muito que vocês ouvissem esse vídeo até o final para vocês entenderem o que eu quero dizer. Esses dias me pediram para me dar uma palestra sobre direito dos autistas, né? Porque a gente que é autista, por enquanto, somos considerados PCD. E na hora que me pediram isso, eu comecei a ter uma coisa por dentro. Por quê? Mais da metade de todos os direitos que nós temos, ou a gente judicializa para ter esse direito, ou não rola. Alguns direitos que dizem que a gente tem que fazer tanta burocracia que muitas vezes a gente não consegue. Principalmente porque muitos de nós, autistas, temos disfunção executiva. Então, nós temos dificuldade de fazer coisa que tenha muita burocracia. Por outro lado, as pessoas olham pra gente como se a gente fosse ET, como se a gente não pertencesse a esse mundo, ou que se a gente estivesse exigindo coisas demais. Mas no final das contas, ninguém vive na nossa pele. Esses dias, eu estava escrevendo, porque eu, além de psicóloga, sou escritora, e aí, no texto que eu estava escrevendo, eu precisei buscar alguns dados da ONU, né, sobre desemprego no autismo. E pasmem, desemprego no autismo é altíssimo. Por quê? Primeiro, a gente barra na possibilidade de conseguir um emprego. Porque quando a gente chega numa empresa e fala, eu sou autista, todo mundo já olha para a cara da gente como se a gente fosse causar um tumulto só ali. Esses dias eu tive a oportunidade de acompanhar um jovem autista que estava procurando emprego. Na realidade, ele estava aceitando qualquer coisa que desse um salário para ele. Ele estava querendo ser estoquista, na realidade, auxiliar de estoquista, ou seja, queria carregar caixa. Ele fez todo o processo. Sabe onde que ele foi barrado? No momento que ele entregou a declaração médica, de que ele era autista. Ele já tinha um pedido, tamanho de roupa, já tinha feito tudo. Quando ele falou que ele era autista, você não tem mais o perfil. Isso é o exemplo do que acontece todos os dias com alguns autistas. Fora quando a gente arranja emprego. Esses dias eu estava ouvindo uma outra colega que é autista e ela falando que é muito comum os neurodivergentes em geral, né? E aí já entra TDAH, que coitados não são listados como PCD. Que é aquela coisa, a gente tenta fazer tudo da melhor maneira possível. A gente vê que existe um problema, a gente vai lá e resolve o bendito do problema antes de estourar, antes de virar crise. E a gente fica onde? A gente fica escondido. A gente resolve os problemas, ninguém passa por coisa. Mas não, aquele que tem um bom papo, aquele que aguenta ir para o happy hour, aquele que fala, nossa, chefinho, você tá tão bonito hoje, que fica inflando o ego dos outros quando vai ter promoção, qualquer coisa, esse é promovido. Agora, o autista, o altas habilidades, o TDAH, que trabalha na tua empresa, que muitas vezes não deixa explodir as crises, que resolve o problema na madrugada, simplesmente é preterido. Aí a gente escuta a galera do Senado, a galera das câmaras de deputados, federais, estaduais, vereadores, achar que tem direito de entender o que a gente passa. Gente, eu vou numa festa, eu tenho que negociar com o meu corpo. Não é que eu não gosto de estar na festa. Eu gosto das pessoas que estão ali. Amo aquelas pessoas. Só que, infelizmente, eu não aguento ficar. Depois que termina uma festa, não é só. As pessoas falam assim, eles estão cansados. Não é um cansaço, dói. Do dedinho do
pé, ao fio de cabelo. É dolorido. O cansaço que a gente sente, às vezes a gente passa dias para poder conseguir voltar. E aí as pessoas falam assim: ah, isso é frescura. É frescura, concordo plenamente. Leia o meu livro, Meu Mundo Multicor. Nele eu conto as frescuras. Lá eu conto as crises. Lá eu conto ser tratada como esquisita, como diferente. Tem uma frase que eu escrevi no meu livro que eu falo assim: ser diferente é romântico, é bonito, mas não é aceito. Então, hoje eu parei para fazer esse vídeo. É um desabafo, né? Não é o meu estilo de falar, mas eu queria que as pessoas que tivessem a oportunidade de ver esse vídeo, que ele fosse enviado lá para os deputados, para os vereadores, para os senadores, para que eles entendam que não é porque eu consigo estar na frente dessa câmera que eu não tenho os meus dias muito, e quando eu falo muito, ruins, eles não existam. Que às vezes a gente é nível 1 de suporte, mas para a gente se tornar um nível 3 de suporte, dependendo de pessoas para dar banho na gente, não custa nada. Basta um dia de estresse muito agudo. A gente não tem força nem para poder levantar o braço, ainda mais entrar dentro de um chuveiro e tomar um banho. É horrível ouvir isso? Desculpa, é a nossa realidade. Pentear um cabelo, entender a disfunção executiva. Vocês não têm noção do que é uma disfunção executiva, não, gente. Ninguém tem noção. Só quem é neurodivergente para entender que você olha para um guarda-roupa e você vê que você tem que arrumar aquele guarda-roupa. Você não sabe nem por onde começar. Porque você sabe uma coisa? Que você olha para aquilo, o cérebro dá um nó. E por mais que a gente já tenha arrumado guarda-roupa milhões de vezes, aquele guarda-roupa é a primeira vez. Desculpe o desabafo, mas eu tinha que dizer. Obrigada. Até a próxima.